Amados irmãos, bom dia, a paz do Senhor. Vamos orar esta manhã? Senhor meu Deus, quero te agradecer por esta oportunidade de estar aqui diante da tua palavra, diante daquelas pessoas que verdadeiramente estão preocupadas neste momento turbulento de crise, em compartilhar conosco de uma palavra da Bíblia, inspirada através do teu Espírito, e receber aquilo que ela e nós temos necessidade de receber através da sua boca, falando conosco. Nos ajuda, nos orienta, em nome de Jesus. Queridos, quero vos trazer uma palavra bíblica nesta manhã. Deus, ele nos põe às vezes no estreito. Eu disse para alguém que nós procuramos, nós pedimos, porque falamos todo dia, precisamos estar pautados de palavras que sejam extraídas da Bíblia Sagrada. Eu quero falar sobre algo que Deus colocou no nosso coração: libertação e cura das feridas da alma. Deus tem nos chamado esta semana para falar sobre cura. Jesus te cura, Jesus te liberta, seja qual for o tipo de enfermidade, tipo de dificuldade na sua estrutura física ou na sua estrutura espiritual. Olha o que diz a palavra no capítulo 8. É uma leitura um pouco extensa, mas para você entender, para servir como base na nossa breve reflexão matinal nesta manhã, em nome de Jesus. Olha só, a partir do verso 26 do capítulo 8 do Evangelho de Lucas. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia, e quando desceu da terra, ou para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde há muito estava possesso de demônios, e não andava com roupas ou vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Forte, né? E quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso, com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Perguntou-lhes Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andando ali, pastando no monte, uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que aguardava Jesus, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos, e saíram a ver o que tinha acontecido. E vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestidos, preste atenção nisso, e em seu juízo assentado aos pés de Jesus. E temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também
como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou, e aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade. Quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Capítulo 8, do verso 26 ao 39 do livro do Evangelho do Médico do Doutor Lucas. Esta passagem, querido, foi logo após Jesus estar num lugar e os discípulos falaram: está ali fora sua mãe e seus irmãos. E ele disse, replicando-lhes: o meu pai, ou minha mãe, ou meus irmãos é aqueles que fazem a minha vontade. Após também aquela mensagem de quando Jesus acalmou a tempestade em alto mar, que estava dormindo na polpa, sobreveio tão grande vento, Jesus mandou aquietar o mal, porque ele tem poder para isso. E agora nós vamos aqui, rapidamente, numa breve reflexão, tratar de um assunto que achamos de suma importância: libertação e cura das feridas da alma. Se você prestou atenção, este homem aqui que nós acabamos de ler, ele era cometido por uma legião, não era um, eram muitos demônios. As feridas da alma, querido, são causadas por traumas psicológicos. Normalmente essas feridas são consequência do modo como a pessoa foi educada pelos pais, o estilo de vida dentro da tua casa, o meio social e cultural que você vive ou sobrevive. Todos esses ambientes interferem, preste atenção nisso, diretamente em nossa persona, ou seja, em nosso interior. Qualquer lesão psicológica em uma dessas áreas pode desencadear feridas profundas em nossa alma. Vamos ressaltar aqui alguns exemplos de doenças causadas por feridas na sua alma. Como, por exemplo, olha só, preste bem atenção para você entender o que Deus colocou no nosso coração nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia. Transtorno obsessivo compulsivo. O que é isso, pastor? Transtorno obsessivo compulsivo, uma pessoa obcecada, uma pessoa compulsiva. É um transtorno comum, crônico, quer dizer, forte e duradouro, quer dizer, muito tempo. Esse tipo de enfermidade, esse tipo de doença, ele fica na vida e no corpo da pessoa, caracterizado pela presença de obsessões, uma pessoa obcecada, ou compulsões, uma pessoa compulsiva. O transtorno obsessivo e compulsivo é considerado uma doença da mente, uma doença mental. Outro exemplo, transtorno bipolar. O transtorno bipolar, amados, é uma doença que causa alterações no comportamento e leva a pessoa a oscilar entre momentos de felicidade e depressão repentina, a chamada oscilações de humor. Significam alternância entre a mania, estado eufórico, para um estado depressivo. A frequência é variada, assim como a intensidade do quadro, que pode ser leve, moderado ou grave. Transtorno, outro exemplo, transtorno de ansiedade social. Preste atenção nisso. Quem nunca se sentiu ansioso, né? Às vezes passamos por determinadas situações, às vezes estamos para resolver algum problema, dar uma palestra ou pregar, fazer alguma coisa, ficamos ansiosos com certas situações, constrangidos em determinadas situações. Como falar em público,
cometer uma gafe em um lugar de gente, onde tem muitas pessoas. Pois bem, esses sentimentos são normais, contudo, algumas pessoas, não todas, experimentam sensações intensa e superior à real situação, ou mesmo sem um motivo consciente, causando-lhe prejuízo em diversas áreas da sua vida. Isso chama-se transtorno de ansiedade social. Outro que achamos de profunda importância, e vale salientar aqui, é a anorexia. Anorexia, também chamada de anorexia nervosa, é um transtorno alimentar capaz de afetar pacientes de ambos os sexos, causando por um desejo excessivo, ilimitado e sem controle de emagrecer e se manter num determinado padrão. Isso acontece muito com as pessoas que trabalham como modelo. Para manter a sua forma, elas acabam não se alimentando direito, uma dieta excessiva que leva a essa enfermidade, essa doença chamada anorexia. E isso mata, leva à morte. Depressão clínica. A depressão clínica é uma doença que vai, além de apenas se sentir triste, ela causa exaustão mental, perda do interesse em realizar atividades e um imenso sentimento vazio. Uma pessoa vazia, uma pessoa sem nada para suprir o seu interior, a sua mente, se torna uma pessoa depressiva clinicamente. Outro exemplo, a esquizofrenia. A esquizofrenia, preste bem atenção nisso, leva a pessoa a ter sintomas de psicose. Outra situação presenciada é a desorganização da mente enorme que pode acometer o indivíduo, levando a ter atitudes, discursos e visões fora da sua realidade. Uma pessoa anormal, né? A pessoa que tem a esquizofrenia se torna uma pessoa muitas das vezes perigosa, porque você não sabe o momento que ela está bem ou o momento que ela está mal, né? Transtorno disfórmico corporal. Olha só, preste bem atenção no que Deus está falando conosco nessa manhã. Você sabe o que é isso? Uma pessoa com dismorfia sente-se insegura com o próprio corpo, a ponto de isolar-se e cair numa tremenda e profunda depressão. E o pior é que, na maioria das vezes, o defeito, quando existe, é quase imperceptível, quase difícil de se perceber, porém é enxergado pela pessoa como algo gigantesco e negativo. Transtorno de dismórfico corporal. A pessoa se sente insegura com seu próprio corpo. Isso é delicado, mas tem cura. Transtorno, olha bem, de personalidade borderline. O que é isso, pastor? Síndrome de borderline ou transtorno de personalidade borderline é um transtorno mental grave, caracterizado por um padrão de instabilidade contínua no humor, no comportamento, na autoimagem e funcionamento. A síndrome de borderline também pode ser chamada de transtorno de personalidade limítrofe. Olha bem, a pessoa mal-humorada não é bom. Quando você conversa com a pessoa só anda mal-humorada, só sabe dar patada, só lhe trata com a falta de educação. Imagine isso com excesso. Já não é bom, né? Sem excesso. Imagine com excesso a pessoa mal-humorada. Imagina uma pessoa com a mudança de personalidade, uma personalidade sem limite, sem controle. Isso é transtorno de personalidade, mudança de comportamento borderline. A palavra é até difícil, né? O estresse, outro exemplo, pós-traumático. O transtorno de estresse pós-traumático é um distúrbio da ansiedade caracterizada por um conjunto de sinais e sintomas físicos, psíquicos e emocionais
em decorrência do portador ter sido vítima ou testemunha de atos violentos, de situações traumáticas, que em geral representam uma ameaça à sua vida, né? Por exemplo, você presencia um assassinato, você presencia um roubo, você presencia um crime hediondo, fica traumatizado após ver e fica com aquilo na sua mente, precisando ir a médico, a psicólogos para tratar. Mas Jesus cura esse tipo de enfermidade. E por último, outro exemplo que eu quero trazer para você nesta manhã: depressão pós-parto. A depressão pós-parto ocorre logo após o parto, logo após o nascimento de uma criança, de uma mulher. Os sintomas incluem-se tristeza e desesperança. Muitas novas mães, veja bem, experimentam alterações de humor e crise de choro após o parto, que se desvanecem rapidamente. Elas acontecem principalmente devido às alterações hormonais decorrente do término da sua gravidez. Veja bem, entenda bem, trouxemos aqui uma série de exemplos de doenças, de enfermidade que ferem a sua alma, lhe traz vários transtornos, mudanças de comportamento. Nesse tempo de crise ouvimos tantas desgraças nos meios de comunicações, tanta coisa ruim que você pode adquirir psicologicamente uma enfermidade como essa que nós acabamos de ler. O processo de cura da alma, querido, aqui eu entro agora lhe instruindo algo que depende muito de uma intimidade com Deus, começa com um relacionamento profundo com Deus. O processo de cura por parte da pessoa que está acometida com a enfermidade e também por parte da pessoa que deseja te ajudar. Então, quer dizer, quem está doente precisa de intimidade profunda com Deus. E quem vai ajudar também precisa procurar ter intimidade com Deus para ter os recursos, subsídios espirituais para abater, para Deus exterminar de uma vez por toda essa aflição, essa ferida, essa cura para a sua alma. Já vimos no estudo sobre cura divina que o Senhor é poderoso para curar, olha bem, qualquer doença, qualquer tipo de enfermidade. O Senhor é poderoso, que resgata a sua vida da sepultura, que muitas das vezes a pessoa vai se enfraquecendo, a imunidade vai ficando baixa e a pessoa às vezes pode até ser levada à morte, mas o Senhor cura todos os tipos de enfermidade, lhe traz a vida, lhe tirando da sepultura e coroa você de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. Precisamos crer, ter fé nessas palavras. Salmo 103, 3 e 5. Olha, o Senhor cura qualquer tipo de doença. O Senhor lhe tira dessa sepultura aparente. O Senhor lhe coroa de bondade e tem misericórdia. E enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como da águia. Mas tem que crer, tem que ter fé, tem que se aprofundar. Você que está enfermo e quem também vai orar por você, vai te ajudar, precisa estar preparado. Olha só aquela legião de demônios. Tem castas de demônio que o Senhor diz que só sai com oração e jejum. Muito sacrifício, muito preço pago para poder expulsar esses tipos de enfermidade, esses tipos de demônio que tem afligido a vida das pessoas. Cura da libertação e da alma. É algo que Deus colocou no seu coração. Olha bem, o exemplo do endemoniado lá de Gadareno, que nós lemos como base da nossa palavra, é um referencial poderoso de cura e libertação. Um homem que só andava nu, só andava pelado na rua. Era um demônio. Era uma aflição, era uma enfermidade na alma, na mente, que aquele homem, o psicológico daquele homem era atormentado por demônios, por muitos demônios.
a ponto de ele andar para lá e para cá. Eu não sei como é que era o crime de atentado ao pudor naquela época, mas o homem andava nu, não era seminu, e precisava de uma libertação. E Jesus chegou, aleluia, na terra dos gadarenos e expulsou a ponto daqueles demônios pedir para que fossem jogados numa manada de porcos que estava passando. E o Senhor permitiu, e aqueles porcos caíram no despenhadeiro e morreram todos, mas o homem ficou liberto a ponto de sentar e dialogar com o Senhor. E todos ficaram admirados quando viram aquele homem vertido, aquele homem são, aquele homem bem, agora com a vida transformada, liberto daquela enfermidade, daquela legião de adversário que lhe atormentava sua mente a ponto dele andar nu, agora liberto pelo poder daquele que pode curar qualquer tipo de enfermidade. No entanto, o poder do Senhor Jesus foi o suficiente para promover a cura e libertação. A cura interior promovida pela poderosa palavra de Deus é conclusiva. As pessoas que viram, após o milagre ser realizado daquele demoniado de Gadareno, encontraram uma pessoa totalmente transformada, totalmente diferente, porque toda a sociedade conhecia. Esse homem só pode ser doido, andado nu. Não sabiam eles que o diabo, o adversário, estava acorrentando, escravizando, e só o Senhor, poderia ajudá-lo. Naquele momento, o desejo de Deus é de sarar a alma ferida pela manifestação do seu poder, da sua bondade e da tua infinita misericórdia. Mudança de todo um comportamento ruim para um comportamento bom, testemunhado, admirado, maravilhado por todas a pessoa. Estamos nos alongando um pouquinho, mas você precisa entender de uma vez por todas que esses tipos de enfermidades psicológicas, esse tipo de enfermidade que chegou, essa crise de pandemia, que chegou de coronavírus, tem atormentado a sociedade, não tem deixado as pessoas dormir. Quem está com pessoas lá hospitalizadas, sofrendo, esperando uma cura, esperando a libertação, preocupado de que a qualquer momento pode morrer ou pode ser curado. Isso nos atormenta, principalmente os parentes consanguíneos, esperando uma resposta. Isso traz os transtornos mentais aqui para fora de quem está esperando alguém ser curado, alguém ser liberto. Mas Jesus, nesta manhã, nos chama a atenção para a libertação nossa, para um preparo nosso com relação ao teu amigo, teu irmão que está cometido por essa enfermidade, para que você não se preocupe, porque Jesus cura todos os tipos de enfermidade, seja ela física, mental e psicológica. Jesus cura. Olha bem, é importante para sermos curados da ferida ou das feridas da alma que nós liberamos perdão. Essas pessoas estão precisando de cura interior por não conseguirem liberar perdão. É determinante que entendamos o conceito de perdão na Bíblia para ver quais os passos devemos dar em busca da cura da alma através do perdão. Presta atenção nisso. Olha o que diz João 20, 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiveres lhes são retidos. Perdoa para você ser perdoado. Mas se você não perdoar, você fica retido na sua enfermidade, nos seus problemas mentais, psicológicos, que você não consegue, guarda o rancor, e isso mata. Mas você precisa liberar perdão para que a sua alma seja curada desta ferida infernal. Olha o que diz Mateus 18, do 15 ao 22. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o entre ti e ele só. É vocês dois. Você não tem que propagar se o seu irmão fez aquilo, o outro, porque você não é juiz. Nós não devemos julgar as pessoas. Chama particular, não deixa ninguém passar vergonha, porque o Senhor não envergonha ninguém. Se ele pecou, converse. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Bíblico. Isso nós não precisamos fazer ninguém, queridos, passar vergonha. Enquanto retivermos o perdão, enquanto você não libera o perdão, enquanto você ficar guardando essa mágoa do seu irmão, do seu próximo, e não liberar perdão, você sofre.
Salmo 32, 3. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, ia acabando, ia desfalecendo, porque guardou, reteu o perdão do pecado. Olha o que diz o Salmo 32, 3. Olha aqui, para nossa meditação. Com silêncio fiquei mudo. Calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Libera perdão para você ser curado dessa dor, dessa aflição mental, psicológica, desse problema que lhe aflige. Desabafe com Deus os seus pecados, a quem você tem que perdoar. Converse com Deus e Ele vai te dar vitória. Esquentou-se-me o coração dentro de mim, o salmista. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo, então falei com a minha língua. Confessei com a minha língua, perdoei. Fale com Deus as suas necessidades. Salmo 39, 2. Reter o perdão é prolongar sofrimento. William Shakespeare já disse: guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Vou repetir para você. Guardar ressentimento, rancor, apesar de você ficar doente mentalmente, é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa, o seu próximo, morra. Você quer? Nós não podemos matar ninguém, a Bíblia diz. Não deixa que nós tiramos a vida de ninguém. Nós não podemos cometer homicídio. Quem tem poder de tirar a vida do homem é só Deus. E às vezes você está matando o seu próximo por não liberar perdão, por causa do rancor. Concluo aqui. As feridas da alma não podem ser ignoradas, meus queridos. Faça uma análise. Analise, pois, o homem a si mesmo. Elas causam diversos problemas emocionais e físicos. Tem muita gente doente mentalmente, muita gente doente na sua estrutura física por guardar rancor, por não perdoar. É algo que precisa ser tratado com urgência. Ter uma alma sadia, que eu encerro, deve ser uma prioridade. Quem não quer viver bem, com a mente tranquila, quer dormir bem, tem gente que não está dormindo porque está com ódio, está com raiva do seu próximo. Você precisa perdoar para ser curado. Quando o sintoma surge, coloque tudo em segundo lugar e busque diligentemente ao Senhor até que a sua vida seja curada, até que a cura venha. O desejo de Deus é nos ver bem e saudável. Deus não quer ver ninguém doente. O Senhor quer te ver numa vida saudável na sua presença. Quantas vezes a palavra de Deus, o próprio Jesus, disse que nós temos que perdoar. Não digo que é até 7, mas é até 70 vezes 7. Perdoe, libere perdão, para você ficar livre destas enfermidades que nós citamos aqui nesta manhã. O Senhor quer te curar. Sabe de quê? O Senhor quer te curar, olha bem, do transtorno obsessivo compulsivo, do transtorno bipolar, do transtorno de ansiedade social. O Senhor te cura da anorexia, da depressão clínica, da esquizofrenia, do transtorno dismórfico corporal, do transtorno de personalidade borderline, o estresse pós-traumático, a depressão pós-parto. Deus te cura nesta manhã. Libertação e cura das feridas da sua alma. Vamos orar nesta manhã, em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço por esta palavra, que os teus filhos possam serem alcançados. Deus, não é natural, não é normal que no momento de crise somos afligidos por doenças, por demônios em nosso psicológico, em nossa mente, porque precisamos da nossa mente para andar, para estarmos saudáveis, e o Senhor quer isso para a nossa vida. Então, visita este crente, visita esta mulher, visita este homem que está com uma crise, com um transtorno de qualquer que seja eles, e abata esse demônio e cura os teus filhos das enfermidades do corpo, da mente, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Às 14 horas estaremos aqui num grande culto
com o círculo de oração. Amém.